Na espera. Por favor, pastora Eliana. Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam tendo um momento bastante gostoso na presença do Senhor. Que delícia poder louvar o Senhor e ficar desfrutando daquilo que o Senhor tem e nós podemos ter um tempo de adoração ao Senhor. Nesses tempos, esses tempos tão estranhos que nós estamos vivendo, nós estamos com, às vezes, tão secos na alma, vivendo tempos tão difíceis de espera de uma coisa que você não sabe quando vai acabar, né? Todo mundo está com a esperança que essa pandemia acabe. Eu acho que vai acabar, só quando ninguém sabe. E esse tempo de espera é um tempo complicado, não é verdade? Mas quando que é o tempo? Nós estamos falando de Kairós, nós estamos falando de oportuno de Deus. Então, às vezes a gente fala sobre o momento oportuno de Deus, mas o Kairós é o oportuno, aquilo que vem na hora certa, do jeito certo, no momento certo. E eu com isso, relevante eu e eu com isso. Pensando nisso, eu fui levada a pensar como a gente fica nesse tempo de espera. Qual que é esse momento oportuno de Deus e como a gente se posiciona diante desse oportuno do Senhor. E nesse sentido, eu convido vocês para a gente meditar um pouquinho sobre atitudes na espera. Mais uma meditação, eu penso, e mais uma situação repartindo o coração daquilo que às vezes aperta o nosso ser interior, né? Eu fui levada essas semanas, já semana passada, na verdade, nesse texto, de novo de um casamento. E não sei se você já teve essa experiência, mas quantas vezes a gente vai para um casamento, você chega e, caramba, passa, e o casamento não começa, porque os convidados principais não chegaram, e você está lá esperando, e quando será? Aí você não sabe se vai no banheiro, e nesse tempo começa, você não vai no banheiro, você fica assim, agora vou fazer um lanchinho, dependendo do casamento que demora, você está nessa expectativa. E nós mesmos passamos por outras experiências, e aqui eu assumo a minha culpa, é mais minha culpa do que do Edu. Nós fomos convidados para um casamento, e era da minha chefe. Só que era um lugar longe, na Zona Norte, e a gente não sabia direito, e eu sei que eu não lembro direito o que aconteceu, porque faz tanto tempo, mas eu não sei se eu demorei me aprontando, ou se a gente errou o caminho, sei lá o que foi. Eu sei que quando a gente chegou, ela estava saindo da igreja. E aí a gente fez uma cara assim, oh, parabéns, tal, né? Que casamento lindo. Que deve ter sido, né? Então, todo casamento é lindo. Mas a gente mesmo tinha chegado depois que ela saiu. E aquele casamento não ia ter, assim, uma festinha, né? Então, a gente cumprimentou lá minha chefe direitinho e pegamos o carro e viemos embora de volta para casa. Mas a gente perdeu todo o casamento, porque nós chegamos quando a gente conseguiu localizar a igreja, ela estava literalmente saindo da igreja, já com o marido, né? Foi uma situação, nunca contei para ela, não sei se ela está ouvindo aí, se ela vai identificar que é ela, mas agora ela vai ficar sabendo, né? E a Bíblia fala de uma outra história de casamento que eu queria repartir com vocês. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do 1 até o 13. Como o texto está um pouquinho grande, lá vem o noivo. É uma história sobre um noivo
Porque essa história de casamento não fala da noiva. Tanta gente pensa que casamento, o personagem principal é a noiva, né? Dizia o meu cunhado, noivo é coadjuvante, a noiva é que é o principal, todo mundo vai lá para ver a noiva. Mas esse casamento não fala da noiva, nem cita, fala do noivo. E nessa história, o noivo é Jesus. Então, quando a gente lê a história, é uma parábola, tá? É uma história que está ensinando uma mensagem, uma lição. Então, a gente vai ler tentando entender como é isso na perspectiva de Jesus. O reino do céu começa o casamento. O texto dizendo assim: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois não pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Essa é uma parábola, como eu disse, que é uma história que está ensinando uma lição, que foi contada lá nos tempos de Jesus, que foi contada lá por Jesus, e que diz a respeito ao reino do céu. Então, para a gente entender um pouquinho, casamento naquela época era um processo longo, tá? Então, o noivo firmava um trato com a família da noiva: eu vou casar com essa moça, tudo bem? Tudo bem. Então, eles faziam um noivado. Era um noivado com cara de casamento, só que eles ainda não estavam juntos, eles não dormiam juntos. Mas era um noivado de uma forma que a noiva, se eles se separassem, era noivado, ainda nem estavam juntos de fato, mas era considerado divórcio aos olhos das pessoas. E se o cara morresse nesse ínterim do noivado, ela era tratada como viúva. Tal era o peso do casamento. E o casamento era uma celebração de muito tempo. Então, às vezes assim acontecia que eles iam na casa da noiva, faziam uma festa, e daqui a pouco iam na casa do noivo, faziam festa. Essa é uma possibilidade que o noivo estava celebrando com seus amigos. Tipo assim, uma despedida de solteiro, que não tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Ele estava lá, com os amigos. Depois de certo tempo, que ele achava que deu a hora legal, ele ia na casa da noiva, buscava a sua noiva para levar para a casa dele. E para fazer outro banquete, porque aí vai dar sequência no casamento. Casamento de dias. Hoje em dia só os ricos fazem uma coisa dessa, né? Mas lá era uma coisa assim que acontecia. Então o noivo, ninguém sabia que horas que ele ia chegar. Porque ele era o dono da festa, tá certo? Ninguém podia falar para ele: ó, caramba, já deu a hora, está atrasado. Ninguém podia falar isso para ele. Ele que sabia a hora boa que ele ia buscar a noiva e levar para a casa dele. Então, essa história fala sobre isso. E as noivas, o casamento tinha esse jeitão. E as damas tinham umas moças, umas virgens, que aqui consideram virgens insensatas e prudentes, eram tipo as damas de honra que estavam ali para acompanhar o noivo para a casa da noiva e
vamos continuar a celebração. Porque antes era a festinha dos meninos. Elas estão esperando. Mas esse noivo estava curtindo pra caramba. Então, estava demorando. E as candeias que aqui fala eram aquelas lâmpadas a óleo, que era tipo isso aqui, ó. Que você põe óleo dentro em um pavio e acende, e você fica esperando, iluminando à noite, esperando acontecer. Só que como é a óleo, não é assim, acabou a energia é infinita aí. Não é assim, é óleo. Então, daqui a pouco, se o óleo acaba, a lâmpada apaga. Mas 5 falaram o seguinte: a gente nunca sabe que horas que esse noivo resolve chegar. Então, elas levaram a mais. E 5 nem pensaram, estavam só curtindo a festa. Então, elas foram lá para a festa e levaram a sua lampadinha. Talvez elas estavam mais preocupadas com a sua roupa. Ó, eu estou bem? A roupa ficou legal? Está amassada? Será que está muito curta? Será que está muito comprida? Será que combinou comigo? Ó, meu cabelo. Talvez elas estavam pensando nisso, não sei. Só que a ideia é minha, porque não foi uma história de verdade, era uma história, uma parábola, né? Mas talvez elas estivessem pensando isso. Só que quando o noivo chegou, elas perceberam que o que era fundamental, que era a lâmpada acesa para entrar na festa, o óleo dela estava acabando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir emprestado. Eu vou pedir emprestado. Não, mas espera aí, se eu te emprestar, eu vou ficar sem. Então, vai você e resolve o seu problema. Foi o que elas falaram. O noivo chegou, está escrito aí, fechou a porta. Essa é uma parábola que fala sobre quando Jesus vai voltar. Ninguém sabe. O que a gente sabe com certeza é que Jesus vai voltar. Essa parábola fala sobre isso. Porque depois que fecha a porta, não tem mais chance. Elas bateram, e o noivo falou assim: olha, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Mas a lição básica é que Jesus vem com certeza. Quando? Ninguém sabe. Mas como a gente faz, então, nesse período de espera? Já tem uma dica. 5 entraram, 5 ficaram de fora. 5 tinham alguma coisa de diferente na espera que as ajudou a entrar. Quando a gente pensa em Kairós, a gente pensa nesse oportuno de Deus, nessa coisa certeira, que é certo que Jesus vem, você não sabe quando. É o certo dentro de uma coisa que não está no seu controle. Tipo pandemia, né? Que a gente não sabe quando vai acabar. Mas a vinda de Jesus é certa. Isso a Bíblia diz, eu creio nisso, e Jesus vai voltar de novo. Ele veio uma vez e vai voltar de novo. Mas como a gente faz nesse tempo em que a gente não sabe direito quando vai acontecer? E eu convido você para ler mais um texto, que não é muito grande dessa vez, Lucas capítulo 12, versículos 35 a 39, que fala mais ou menos também sobre casamento, sobre lâmpada e alguma coisa nesse sentido. Então, leiam comigo, Lucas 12, também não pus nos slides porque está grandinho, então ou vocês me acompanham aqui ou vocês podem abrir na sua Bíblia, tudo bem? Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, não permitiria que sua casa fosse arrombada. Tá certo? Se você soubesse, o ladrão marcasse hora com você, tal hora estou na tua casa,
tal hora vou aplicar um golpe em você, você estaria preparado, não é verdade? Dizem que assalto e roubo, os ladrões ficam olhando as pessoas que estão despreparadas, as pessoas que estão mais distraídas, e aí eles atacam. Por isso, uma das atitudes nesse tempo de espera, que a Bíblia nos convida, tanto em Mateus quanto em Lucas, é vigiem. Vigiem, atitude de vigilância. Vigiem, sabe por quê? Você não sabe nem o dia nem a hora. Jesus volta com certeza, mas você não sabe o dia e nem a hora. Mas pera um pouquinho, como a gente vigia? Se eu não sei o que vai acontecer. Como que a gente faz? Existem algumas coisas que a gente pensa sobre isso, né? No caso daquelas virgens prudentes, elas levaram óleo de reserva. E óleo, algumas vezes na Bíblia, essa lâmpada acesa está relacionada com a presença de Deus. Lá no Antigo Testamento fala assim que o fogo arderá continuamente no altar, indicando que a presença de Deus é permanente ali no templo. E a gente fala sobre lâmpada para os meus pés, a tua palavra, a gente está falando da luz, o Senhor diz que Ele é a luz, né? Então, em alguns aspectos, a gente pode entender assim. Então, como você faz para ter óleo reserva para manter a sua lâmpada acesa? Porque em Lucas ele fala isso, conservem acesas as suas candeias. É a presença do Senhor na vida. Agora, olha que coisa linda. Essa história, essa parábola, Deus não está trazendo uma história de gente que faz. Está falando sobre relacionamento. Noivo, casamento, tem a ver com relacionamento. Vida cristã tem a ver com relacionamento. E Deus está se importando mais no nosso relacionamento com Ele do que o tanto de coisas que eu faço, que eu apareço, né? Talvez a roupa das damas. Deus não está menos se importando com isso. Mas quanto a gente está bem ligado no Senhor. Deus não está pensando quantas horas você ora, ou quanto de Bíblia você lê. Ainda que essas coisas são super importantes para a gente ficar perto do Senhor. Mas Ele está olhando seu coração. Algo assim como a Bia falou, Senhor, eu quero estar mais próxima de Ti. Eu sinto que tem alguma coisa que não está legal, mas eu quero ficar mais próxima de Ti. Esse coração, sabe? Esse coração que é sincero de dizer, Senhor, não está fácil não. Mas mais do que você olhar para a sua performance, você está olhando o coração, percebe a diferença? A vida com Deus é relacionamento. O noivo não está lá, o noivo está lá para relacionamento. O Senhor, que esse noivo exemplifica, Jesus, Ele quer se relacionar conosco de verdade, e não de aparência, e não de quantidade de seu currículo, e não de quantidade de aparência exterior que você tenha. E em alguns textos do Velho Testamento também, especialmente, quando falava daquele fogo aceso lá no templo, ele falava de retirar as cinzas para manter o fogo aceso. Esses dias eu estava em algum lugar, falou assim, olha, você quer apagar uma churrasqueira, um fogo? Não joga água, joga cinza. Falei, que interessante, né? Mas a gente tira a cinza para manter o fogo aceso. Sabe, manter fogo aceso e essa presença de Deus, quem sabe é você abrir espaço para falar, Senhor, tem muita porcaria aqui dentro. Me limpa. Abre espaço para pedir perdão para Deus. Abre espaço para perdoar. Abre espaço para o seu relacionamento com Deus ficar tão próximo que quando você percebe que tem alguma coisinha lá que está distanciando de você, de Deus, você fala, quero tirar isso fora. Não deixa para depois. Atitude de vigilância é assim, a gente não sabe quando vai ser, tá certo? Não espera ficar velho para falar, quando eu aposentar, quando eu criar meus filhos, aí eu vou servir ao Senhor, eu vou entregar minha vida totalmente ao Senhor.
Quando eu ficar velho e estiver perto de morrer, aí eu me acerto com Deus algumas coisinhas aí, algumas cacas que eu fiz na vida. Não espera. O Senhor, Ele está esperando você. Ele não é como um verdugo que está falando assim, você errou, pá, você errou, pá. Não, Ele está assim, filho, volta. Eu tenho saudade de você. Eu quero estar junto com você. Vamos dar um soprãozinho nessa lâmpada para ela ficar acesa. Vigia. Não baixa a guarda do seu relacionamento com o Senhor. Vigia. Quando as coisas demoram, a gente desanima. E às vezes, demorando, você pensa, esse meu relacionamento com Deus está muito morno, ou Deus está demorando para vir, não sei se vai voltar mesmo. E você deixa para lá. E essa lição serve para a pandemia também. Vigia, não baixa a guarda. Uma segunda atitude que a gente aprende lá em Lucas 12 é a atitude de prontidão. Na verdade, prontidão e vigilância, eu acho que estão bem ligadas, né? Porque você vigia e prontidão tem a ver com aquela questão que ele falou assim, olha, vocês esperam quando o Senhor voltar, vocês fiquem vestidos, esperando o Senhor. Sabe aquela coisa que você está em casa de pijaminha e alguém toca dizendo, tem uma... Hoje em dia é menos comum, né? Mas tem uma entrega para você e você tem que vir buscar aqui embaixo. Você não estava esperando. Você tem que trocar o pijama para ir lá na portaria. Ou se você mora em casa, você tem que ir até o portão. Mas você não estava esperando. Mas é uma atitude de prontidão. Você está... Eu fico imaginando que nos tempos antigos eles tinham aquelas rouponas, né? Quando eles iam trabalhar, o que eles iam fazer? Eles amarravam o cinto para a roupa não atrapalhar. Né? Assim também, na cultura japonesa, os japoneses, quando vão trabalhar, botam o hatimaki lá e pronto, está preparado para trabalhar. Ou minha avó, que sempre estava de avental, e quando ela ia sentar para conversar com a gente, ela tirava o avental. Mas você está de avental, preparado para o Senhor ter alguma coisa, você está lá. Preparado. Não espera um momento. Deus não vai fazer uma agenda. Olha, filho, daqui tal hora, daqui tal dia. Ninguém sabe. Mas, sabe, quando é alguém querido, que é o Senhor, é o noivo, é o amado de nossas almas, a gente está sempre pronto para encontrar com Ele. A gente está sempre pronto para aquilo que Ele tem para nós. E sabe, não é que... às vezes a gente chega para Deus e fala assim, Deus, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, como a Marta. E o Senhor fala assim, mas eu queria só que você sentasse comigo. Você pode me ouvir, sentar aqui comigo um pouquinho? E o Senhor às vezes está esperando. E a gente está tão ocupado com outras coisas, que não é o foco no noivo, e a gente não está pronto para ouvir o que o noivo tem para nós. O que o noivo tem para falar. E Ele está esperando. Ele está esperando. Então, o Senhor está nos convidando, apronta seu coração. Porque às vezes a gente está focado em tantas coisas, e a gente está tão preocupado com tantas coisas, e como é que vai ser o dia de amanhã, e as outras coisas, e tal, e a gente quer se antecipar. Eu estou falando para mim mesma, tá, gente? Tivemos uma conversa hoje cedo, eu e o Edu, sobre isso. E às vezes a gente perde de vista aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está trabalhando. Sabe, o momento... A gente fica pronto para o momento. Nesse tempo de espera, o Senhor nos convida para a gente... Duas atitudes básicas. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas com certeza o Senhor vai voltar. Ninguém sabe as coisas que virão, mas a gente tem duas atitudes: vigilância e prontidão. Mas percebe que a perspectiva daquilo que a gente entende às vezes de vigilância é uma coisa, e prontidão de Jesus é outra.
Quantas vezes a gente está pensando o seguinte: Jesus vai voltar. E mais do que ser um dia triste, vai ser um dia lindo, gostoso, de alegria, como num casamento. É a possibilidade de encontrar um noivo, é de esperança e de ter Jesus bem pertinho. Quando esse momento chegar, não vai ter sofrimento, não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter problema. As coisas vão estar, vai estar tudo bem, a gente vai estar sempre com Jesus, que é o sol da nossa vida, para viver em ruas de ouro com Jesus. Todas as dores mais íntimas, todas as necessidades vão estar plenamente supridas. Mas vamos estar vigiando, porque às vezes, na demora, a demora faz você distrair. Ou seus muitos problemas fazem você distrair. Ou como foi ministrado, as mentiras. Você pensa, Deus é bonzinho, então sabe aquela área que eu preciso resolver diante do Senhor? Deus sabe, né? Ele sabe que eu sou pecador, ele sabe que eu tenho defeito nessa área, né? Não espera. Se acerta com Deus. Fica quites. Não guarda sua energia escondendo um problema. Sabe aquela crítica que toda hora vem na boca? Não combina com Jesus, que é Deus de amor, que é Deus de relacionamento. Sabe aquele olho assim, julgador? Não combina com Jesus. Nosso Deus é Deus de amor. Vigia a sua vida. Vigia a sua vida para que essas coisas, ou mágoas, falta de perdão, você protelar para acertar as coisas com Deus, não deixem você preparado. Vigia a sua vida. Atitude de vigilância e atitude de prontidão. Vai ser tão bom quando Jesus voltar. Vai ser tão bom. Esteja pronto, mas para ouvir o Senhor, não para ouvir as outras coisas que o mundo fala, que a sua carne fala. Você tem que ser mais assim, você tem que fazer mais assado. Olha, o que importa é o que o Senhor tem para nós. Você já pensou que coisa triste chegar a um ponto de Jesus falar assim, eu não te conheço. Senhor, misericórdia. Lembrei de outro texto que diz assim, mas Senhor, nós fizemos tanta coisa em teu nome, expulsamos demônio, fizemos isso, fizemos aquilo. Ele falou assim, eu não te conheço. Por quê? Porque relacionamento que importa mais a Deus. As coisas que a gente faz tem que ser fruto desse amor bem próximo do Senhor, desse relacionamento intenso que você ouve aqui no ouvido o Senhor falando, faz assim, beleza, Deus vou fazer, não precisa fazer assim, tá bom Deus, então não vou fazer, mas todo mundo está falando que eu tenho que fazer, mas Jesus fala assim, não precisa, para mim tá bom assim. Então eu ouço o Senhor, e eu estou pronta, meu coração está pronto para aquilo que Deus tem. Às vezes a gente tem ouvido muita gente, que às vezes não é de Deus, no sentido de, são palavras que o Senhor não falaria para nós. E o Senhor nos convida, estou esperando para o casamento, estou esperando aqui para a festa, que vai ser super legal esse banquete. Estou esperando esse dia chegar. E a gente do lado de cá fala assim, tá bom Senhor, eu também estou esperando, eu estou vigiando. Senhor, eu estou assim na expectativa. Então o Senhor pode chegar que eu estou pronta, a hora que o Senhor chegar eu estou pronta. Quantos a gente pode dizer sobre isso? Se o meu relacionamento com o Senhor está quites. A minha energia é para te amar, para te agradar. Que gostoso que vai ser. Que gostoso que vai ser agora, quando a gente já acerta as coisas e o banquete já começa. E esse é o convite do Senhor nessa manhã. Você está em crise? O Senhor convida. Vigia, não baixa a guarda, esteja pronto. Se por acaso você pensa, não, está tudo bem comigo, eu não tenho nada para arrumar. Dá uma perguntada mais uma vez. Porque às vezes o nosso coração é enganoso e a gente gosta de achar que a gente é bonzinho, né?
e que a gente está tudo bem, mas deixa Deus falar com você. Deus está esperando para ter esse momento bom. E a gente possa estar prontos nessa atitude de espera, com vigilância e prontidão. Que o Senhor abençoe a sua vida e a minha também, que também quero vigiar e estar pronta nesse mesmo sentido. Deus abençoe a todos. E eu queria convidar, sou eu que vou convidar, né, o grupo de louvor, para preparar-nos para a ceia, com o pastor Takashi, que vai ministrar para a gente. E que, enquanto você canta e você prepara, essa mensagem também fale com você. Deus abençoe a todos.